Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso online da Vox Idiomas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Simple Present, o presente simples na língua inglesa. Antes de falarmos de presente simples, eu quero dizer para vocês que existem duas categorias de verbos em inglês: simples e compostos. O que é um tempo simples para que você possa entender? Um tempo simples é aquele que depois do sujeito só tem um verbo com tradução. Observe bem o que eu disse. Eu não disse que é aquele tempo que só tem um verbo depois do sujeito. Eu falei que só tem um verbo com tradução, ok? E os tempos compostos são aqueles tempos verbais em inglês que tem depois do sujeito mais de um verbo com tradução. Eu não disse que é dois verbos depois do sujeito com tradução. Pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro verbos, de repente, e um não ter tradução. Então, na verdade, ter dois verbos ou mais depois do sujeito com tradução é característica de um tempo composto. Todavia, a nossa aula hoje é para falar de tempo simples. Tempo simples, como eu disse para vocês, é aquele que só tem um único verbo depois do sujeito com tradução. Nós temos o presente simples, o passado simples, o futuro simples. E esses tempos verbais equivaleriam, por exemplo, aos nossos verbos assim na forma indicativa, no presente indicativo, eu bebo, no passado eu bebia, eu trabalhava, né? Ou no futuro eu trabalharei. Enfim, esses verbos em tempos simples em inglês equivalem a esse nosso modo indicativo, como nós veremos ao longo das próximas aulas, inclusive. Hoje nós vamos falar do presente simples. Na próxima nós falaremos do passado simples, do futuro simples e logo a seguir nós falaremos de um tempo chamado condicional em inglês. O que é característica do tempo simples, além desta característica de ter um único verbo depois do sujeito com tradução? Guarde algumas ideias que você poderá consultar no nosso site, lá no material impresso que você poderá acessar com mais detalhes, para que você possa estudar com mais clareza. O tempo simples pode ter mais de um verbo depois do sujeito, sendo que só um com tradução. Esses verbos, né, que você encontrará depois do sujeito, ele sempre, o último é o principal. Então, se você tiver que buscar a tradução ou a ação que você deve praticar, você deve buscar no último verbo. No tempo simples, ou é um sujeito e um único verbo, aí é fácil você saber qual é a ação que está sendo praticada, ou é o sujeito e dois verbos. Logicamente, se tem dois, você vai fazer o quê? Buscar no último a ação que está sendo praticada. Primeira coisa, você tem que ter sempre em mente isso para você não ficar se perdendo tentando traduzir algo que vem antes em vez de ir direto ao ponto onde está indicando a ação que está sendo praticada. Outra coisa que eu vou dizer para vocês em inglês: não há tempo verbal que não tenha sujeito. Qualquer forma que não haja um sujeito significa que é algum desvirtuamento da língua, é uma gíria, é algo que foge da norma culta da língua. Na norma culta da língua, todo verbo tem que ter sujeito. Aí você vai falar, mas professor, então o senhor está ficando maluco. Porque o senhor falou lá no imperativo, do not work, por exemplo. Não trabalho. Onde é que está o sujeito? O sujeito está oculto. Está lá you, porque é você, porque eu dou uma ordem para você. Eu não dou uma ordem sem dizer estar diante de alguém. Esse alguém que está recebendo a ordem é você. Em inglês, o you é você ou vocês. Repararam isso? Então, o que acontece? No imperativo, como só tem ordem para dar para uma única pessoa, que é you, é o único tempo verbal em que o sujeito fica oculto. Sujeito oculto não significa sujeito inexistente. Há um sujeito, um you lá no imperativo, que está oculto, mas está lá subentendido, porque eu só dou ordem para você ou vocês, né? Eu não dou ordem para ele, eu tenho que chegar diante dele e dar a ordem. Eu posso até pedir alguém para levar a ordem para ele, e esse alguém que leva a ordem acaba diante daquela pessoa falando para ela, faça isso, faça aquilo, ou seja, faça você. Agora, então, mais uma coisa que você deve ter em mente, todo tempo verbal em inglês tem que ter sujeito. Mas por quê, professor? Você vai observar, quando você olhar o nosso quadro, né? Você vai observar, né? Veja, I work.
O verbo que eu estou conjugando é o verbo to work, é o verbo trabalhar. You work. He, she, it, work, com um Szinho ali. O plural, will work, you work, they work. Repararam que tem um monte de work aí. Não há terminação no verbo para indicar nem o tempo, nem o sujeito. Já repararam isso? Né? Então, o que ocorre? Principalmente não indica um sujeito na terminação. Quando eu falo eu trabalho, o o do nosso verbo está indicando que é eu. Não precisaria colocar o eu. Eu falo trabalho muito. É só isso que eu precisaria colocar. Toda vez em inglês, como não há uma terminação para dizer se é trabalho ou trabalhamos, olha lá, eu sou obrigado a colocar o I para poder traduzir o work de maneira correta, eu trabalho. E sou obrigado a colocar o I para traduzir o work de maneira correta, nós trabalhamos. Sem sujeito, o work fica sem muito sentido ou com muitas possibilidades de tradução. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós temos uma fórmula para fazer o imperativo, o presente simples na forma afirmativa em inglês, ok? Esse presente simples, ele é feito numa fórmula básica, sujeito mais o verbo que eu estou botando no presente, no infinitivo, sem o to. Ora, se o verbo é to work, eu tiro aquele nosso to do infinitivo, e coloco qualquer sujeito no lugar dele. Já começamos a nossa fórmula básica para fazer o presente. Essa fórmula básica serve para o verbo to drink, para o verbo to be, para qualquer outro verbo. O to be, na verdade, você vai perceber que ele é um verbo anômalo. Essa fórmula básica servirá para futuro ou para condicional, mas para presente e passado não serve. Você vai lembrar uma coisa. Os verbos em inglês, 99,999% dos verbos, você utilizará uma fórmula básica para fazer o presente. Você vai pegar o verbo, vai tirar o to e vai colocar um sujeito no lugar daquele to. Então eu falo assim, Márcio, work, por exemplo, se o verbo for to work, Maria, work, se for aquele verbo for para Maria, por exemplo. Eu, ele, he, she, I, we, enfim. Qualquer sujeito no universo, qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer animal, qualquer pessoa, você pode usar como sujeito no lugar daquela palavra to. Isso não significa que o verbo esteja no presente. Isso significa que eu falo assim, I work, you work, he work, é a fórmula básica. Esta fórmula básica, para que você possa entender, é como se fosse uma receita, um bolo. Eu posso montar uma confeitaria e fazer assim um bolo só, e quando chegar um cliente que queira bolo de morango, eu boto um recheio de morango e vira bolo de morango. Eu boto um recheio de chocolate e vira bolo de chocolate. Essa fórmula básica, em inglês, ela é usada no presente, no passado, no futuro e no condicional. Acrescentando algum detalhe a essa fórmula, nós transformamos aquela fórmula em presente, passado, futuro ou condicional. Então, vou dar um exemplo para vocês muito rápido, que nós veremos em outras aulas à frente. Eu pego a fórmula básica, I work. Não é eu trabalho, é eu trabalhar. Se nada colocar nessa fórmula básica, é presente. Se eu colocar duas letrinhas depois da palavra work, duas letrinhas E e D, worked, vai virar passado. Eu trabalhei, eu trabalhava. Se eu colocar uma palavrinha antes da palavra work, I work, botar will, I will work, vai transformar a palavra work em futuro. Então nós vamos ver que muito importante é conhecer a tal fórmula básica, porque é colocando ingredientes nela que nós transformaremos de presente para passado, para futuro, para condicional. Nós, no presente, na verdade, nada colocamos na fórmula básica, apenas um S na terceira pessoa do singular. No ele ou no ela, no he, no she ou no it, nós colocamos um S no verbo. Ora, existem regras que nós veremos mais adiante, que é S, ES ou IES, dependendo da palavra. Nós estamos falando de maneira geral. Depois eu vou explicar para vocês quando você colocar ES ou IES. Mas nesse momento, como regra geral, acrescenta-se S ao verbo no singular, na terceira pessoa, quando está no presente. Aí você vai falar, mas professor, S no singular? Lá no passado não vai no plural não vai colocar S? Não. Né? Aí eu vou dar mais uma dica para vocês.
Em português, quando a gente coloca S numa palavra, normalmente coloca no plural. Em inglês, por exemplo, quando é um substantivo eu boto S, ele vai para o plural. Beleza. Se eu falo assim, car, cars, né? Carro, carros. Botei um S lá, virou plural. Agora, quando é um verbo, se eu colocar um S, vai para o singular. E indica que é terceira pessoa do singular. He, she ou it. Se eu colocar um S num adjetivo, por exemplo, quem já ouviu falar em good, bom, boa, bons, boas? Olha só, bom, boa, bons, boas. Good, sem S. Se eu colocar um S nesse good aí, vira goods. Sabe o que vira? Um substantivo, mercadoria. Ora, então o S em inglês faz muito mais do que colocar uma palavra no plural, depende da palavra. Se for substantivo, vai para plural. Se for um determinado adjetivo, não todos, se aceitar um S, vira substantivo. Se for um verbo, vai para o singular. Então, bote uma coisa na sua cabeça. Você aprendeu português, mas o raciocínio em inglês é diferente, você vai ter que começar a se acostumar com essas ideias de funções diferentes para um S. No caso do presente afirmativo, o S vem na terceira pessoa do singular. Aí, sempre meus alunos me perguntam para que serve esse S. Sabe o que eu digo? Para encher o saco. Porque estava bom demais se não tivesse esse S, né? Você que está assistindo a minha aula, com certeza, se fosse work de cima embaixo, você ficaria muito mais feliz, porque você teria aprendido praticamente a conjugar todos os verbos em todas as pessoas, mas alguém inventou um dia de botar um S na terceira pessoa do singular. Eu só posso te dar uma dica prática, tá? Se você esquecer de falar esse S quando falar um he, um she, um it, o Márcio, você fala Márcio work, ninguém vai deixar de entender o que você falou, mas está errado. Né? Gramaticalmente você pode ter seguido até uma lógica, mas gramaticalmente está incorreto não colocar o S na terceira pessoa do singular. O ES ou IES, dependendo da última letra ali, da terminação da palavra, exigirá não apenas um S, mas outras combinações de letras como essas que eu falei para vocês. Então, olha lá, I work, eu trabalho, you work, você trabalha, he works, ele trabalha, she works, ela trabalha, it works, ele ou ela trabalha, we work, nós trabalhamos, né? You work, já no plural, vocês trabalham, e they work, eles ou elas trabalham. A palavra work foi traduzida de muitas maneiras diferentes nessa minha última fala. Todavia, o que é que determinou que era eu trabalho ou nós trabalhamos, o work virou trabalho ou trabalhamos? Foi o determinante, ou seja, sujeito é determinante de verbo, ou seja, determina qual a pessoa, porque não havendo uma terminação que indique a pessoa, obrigatoriamente terá que ter um sujeito, não um verbo, junto de um verbo em inglês, ok? Então, pessoal, veja o material no site para você ler um pouco mais, faça as lições todas que lá se encontram e até a próxima com o nosso programa, né, nossas aulas online aqui da Vox Idiomas.